Lidos de janeiro. Em janeiro eu li 8 livros e foi um mês de leituras bem diversas. E eu vou comentar um pouco sobre cada uma delas. O primeiro que eu li foi Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, e também foi o meu primeiro contato com essa autora. Aqui a gente tem a protagonista, que é a Alice. Ela é uma jornalista que escreve um perfil de celebridades e um dia ela é simplesmente convidada por uma das maiores celebridades dos Estados Unidos para escrever a biografia dela. Detalhe, essa mulher ela estava desaparecida há anos, assim, ela tinha sumido dos holofotes e todo mundo queria saber o que tinha acontecido com ela. Então, simplesmente ia ser a maior oportunidade de trabalho possível para ela. Só que tem um detalhe, uma outra pessoa também foi chamada para escrever essa biografia. E essa pessoa é justamente um dos maiores biógrafos de sucesso. Um cara que acabou de escrever um livro que foi best-seller. E aí, basicamente, eles vão ter que conviver ali durante um mês. E quem escreveu o melhor primeiro capítulo, alguma coisa assim, vai ganhar a história. Então é assim, é um livro que fala dos bastidores de Hollywood, envolve muito drama familiar e ainda por cima tem um romance ali no meio. Eu gostei bastante da experiência. Eu confesso que a narrativa dessa autora não me cativou muito. Eu acho que em muitos momentos do livro estava arrastada, e aí outras partes acaba acelerando. Então, não foi uma experiência assim 10 de 10. Mas eu gostei bastante de ler o livro. É bem gostosinho, uma leitura leve. Então, eu acho que eu recomendo. Depois disso, eu li Três Mulheres, pro Clube do Livro da Marcela Ceribelli. E aqui a experiência foi totalmente diferente. Esse é um livro de não ficção, construído a partir da história de 3 mulheres que vivem situações muito diferentes de abuso. O que essas histórias têm em comum é a problematização do desejo feminino, a frustração das expectativas, o abuso, a solidão e os problemas com a sexualidade. Então, por serem histórias reais, tudo ganha um peso muito maior. Eu confesso que em alguns momentos da leitura eu fiquei muito incomodada com o quão gráfico eram as descrições. Então eu fiquei bem desconfortável, mas quando eu paro pra fazer uma análise crítica, é justamente essa a intenção da autora, porque a gente tá falando de histórias reais, não só dessas 3 mulheres, mas da grande maioria das mulheres, né? Então, não é um livro fácil e definitivamente não é reconfortante. Eu acho que, como mulher, eu fiquei bem desesperançosa ao terminar essa história, mas é um livro extremamente importante. Depois disso, eu li Gaza no Coração, e assim, eu não tenho nem palavras pro quão importante esse livro é. Aqui a gente tem um coletivo de textos de diferentes pessoas que traçam um panorama social, político, religioso e histórico sobre a questão da Palestina e o genocídio que acontece na faixa de Gaza. Eu já estou há muito tempo familiarizada com a questão da Palestina, mas eu descobri aqui muitos detalhes e muitas injustiças que eu não fazia ideia que existiam. Aqui a gente tem tantas perspectivas diferentes que essa leitura é muito, muito rica. Eu recomendo para todo mundo. E eu acho que o mais chocante de ler sobre a questão palestina, desde o começo, né, porque é uma história muito antiga, até os dias de hoje, o que me deixa mais impactada é que quando eu assisto um filme da Segunda Guerra Mundial, ou quando eu leio um livro sobre, é quase impossível a gente não pensar, nossa, como ninguém fez nada. Como que deixaram um genocídio desse tamanho acontecer? Assim, simplesmente deixar acontecer. E hoje acontece um genocídio, né? Hoje não, há muito tempo acontece, continua acontecendo, independente de cessar fogo ou não, acontece um genocídio nos nossos tempos, e pior, televisionado, transmitido pelas redes sociais. A gente tá aqui vivendo a nossa vida e a gente sabe que isso tá acontecendo. Então, eu acho que esse é o grande impacto desse livro pra mim. Eu recomendo demais. Demais, demais, demais mesmo. O quarto livro foi Memórias de um Sargento de Milícias, um clássico da literatura brasileira que me surpreendeu muito positivamente. Quando eu postei no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, é @literanat. Quando eu postei nos meus stories, muita gente respondeu falando, nossa, eu nunca consegui ler esse livro, nossa, eu odeio esse livro, ele é muito difícil, esse é o meu trauma da escola. E, gente, eu adorei, 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 adorei. Aqui a gente tem um clássico malandro brasileiro, e é uma história super divertida, com muitos altos e baixos, e acontecimentos, e plot twists. Muito, muito legal. É claro que a narrativa não é das mais fáceis, né? A gente tá falando de uma linguagem muito antiga e muito diferente do que a gente tá acostumado, então, obviamente, não é um livro fácil de ler, mas eu sempre falo, as edições da Panda Books são as melhores para ler os clássicos, não só por conta dessas notinhas de rodapé que ajudam muito, então palavras que a gente não sabe, contextualizações, mas também uma coisa que eu, como clássica TDAH, me perco muito nos personagens e nos lugares. E, gente, olha isso. Simplesmente tem um mapa do Rio de Janeiro, um mapa histórico, claro, de como era o Rio de Janeiro na época que a história está sendo escrita, e aqui a gente tem descrições a respeito de onde cada personagem mora, onde cada
acontecimento importante da história acontece. E aqui a gente tem o mapa dos personagens e as relações entre si. E caso, assim, realmente você não tenha entendido lé com cré da história, aqui embaixo tem um pequeno resumo. Aqui. Então, assim, não tem desculpa. Se você tem dificuldade de ler os clássicos, esse da Panda Books é maravilhoso. Eu vou deixar o meu link de parceira aqui na descrição. Depois disso, eu fui ler De Férias com Você, também da Emily Henry. Janeiro foi o mês especial Emily Henry, né? Mas, na verdade, eu fui ler esse livro pra poder assistir a adaptação na Netflix que saiu. E eu já adianto que eu odiei a adaptação. Eu fiz um vídeo falando sobre essa adaptação e o que eu achei no meu TikTok. E, gente, eu fui muito xingada, sério. Foi minha primeira experiência de hate. Odiei, não recomendo pra ninguém. Mas, se você quiser ver, tá lá no meu perfil do TikTok, @literanat, ou então no Instagram também. No Instagram não tem os comentários, tá bom? Se você quiser pegar uma vibe mais de boa, vai no meu Instagram. Aqui, basicamente, a gente tem a história de dois melhores amigos que todas as férias de verão eles viajam juntos. E é um clássico Friends to Lovers, né? Obviamente, uma hora eles iam se apaixonar. E apesar de eles terem personalidades muito, muito diferentes, acaba acontecendo. Uhul, parabéns. Assim, eu gostei mais desse do que Uma Vida e Tanto, que foi o primeiro que eu li. Mas não sei. Não gosto muito da narrativa dessa autora. Eu acho que é a mesma coisa do outro livro. Tem muitos momentos de enrolação e aí outros momentos mais corridos. Não sei. Não é das minhas preferidas. Depois eu li Janeiro, da Sara Gallardo. Eu recebi esse livro da editora Moinhos. É um livro curtinho, de uma escritora argentina, e aqui a gente tem a história de uma menina que sofreu um abuso sexual e está grávida, e a gente acompanha ela nessa angústia de não saber o que vai ser da vida dela, de esconder essa gravidez e ter que lidar com as consequências sozinha. É um livro muito intenso e muito pesado, mas que eu gostei muito, e eu acho que ele mostra a potência da literatura latino-americana. Então, eu recomendo bastante. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Não sei se alguém nas redes já chegou a falar, mas quando eu procurei eu não achei. Então, vale muito a pena a gente dar uma chance para esses livros que não são tão famosos. Às vezes a gente encontra pérolas como esse daqui. Depois disso, eu fui ler o meu primeiro livro da Annie Ernaux, Uma Mulher. E, gente, eu escolhi um livro incrível para começar. Esse livro aqui, a Annie escreve imediatamente após a morte da sua mãe. E ela mesma não consegue definir o que é esse livro, se é uma biografia, se é um livro de memória, se é um diário. Mas aqui ela basicamente tenta reconstruir as memórias que ela tem da mãe dela, só que considerando a mãe como uma mulher, e não como a figura de mãe que ela tem e a experiência que ela teve sendo filha dessa mulher. Ela tenta ao máximo se manter neutra ali. E obviamente é uma leitura muito emocional, muito sensível. É um tema que beira o luto e também a tentativa de compreender um ser humano por uma pessoa que conviveu e amou essa mulher. Então, eu gostei muito, tô ansiosa para ler mais livros dessa autora. Por fim, eu li As Sete Chaves, da Freida McFadden. Eu amo, amo, amo essa autora. A narrativa dela é maravilhosa, eu sempre fico totalmente presa na leitura. E esse aqui é o 6º livro que eu leio dela. E eu acho que justamente esse fato que me atrapalhou um pouco na leitura. Porque aqui a gente tem a história da Nora. Ela é filha de um serial killer, um cara que matou 30 mulheres. E essas mulheres foram encontradas no porão da casa dela. E aí o que acontece é que 26 anos depois do pai dela ser preso e ela não ter mais nenhum contato com ele, ela é uma cirurgiã de sucesso e um belo dia suas pacientes começam a morrer. São encontradas mortas e esse assassino em série tem o mesmo modus operandi do seu pai. Inclusive, esse serial killer, né, que é o pai dela, era conhecido como mão de fada, porque ele tinha esse costume de cortar as mãos das suas vítimas, e agora as pacientes dela estão aparecendo da mesma forma. E é a partir daí que a história se desenvolve. E o que eu digo é que, como eu tô acostumada a ler os livros da Freida, eu fui pescando algumas coisas na narrativa que eu acho que era meio que pra surpreender o leitor, e acabou não funcionando muito comigo. E quando chegou o plot, eu não gostei nem um pouco. Gente, fiquei muito decepcionada com o plot, foi muito sem graça. Então, não foi a melhor experiência que eu tive com a Freida, mas eu continuo gostando muito. Ela é minha diva. Eu vejo a hora de ler mais livros. Então, essas foram as minhas leituras de janeiro. Me conta aqui o que você leu, qual foi o seu livro preferido. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e, se puder, me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu sou mais ativa por lá e você vai me ajudar muito, muito mesmo. Obrigada. Beijo!